O nome dela era Conceição. Conceição Aparecida Moura, que todo mundo chamava de Ceiça desde criança, porque o nome comprido não cabia bem na boca de quem tinha pressa. E no interior do Maranhão, todo mundo sempre teve muita pressa para dizer o que precisava e pouca pressa para ouvir o que importava. Viúva aos 28 anos, com 7 meses de gravidez. Uma filha de 5 chamada Rebeca, que dormia abraçada a um urso de pelúcia sem um olho, e uma madrasta que tinha esperado exatamente 3 dias depois do enterro para começar a mexer nas coisas do quarto. 3 dias. O tempo que o bolo de arroz com frango que as vizinhas trouxeram para o velório levou para acabar na geladeira. O tempo que Ceiça levou para entender que o choro que sentia por dentro não ia sair de uma vez, ia sair aos poucos, em horas erradas, na fila do mercado, no banho, quando Rebeca perguntasse pelo pai com aquela voz de criança que ainda não aprendeu que algumas perguntas doem mais do que qualquer resposta. Edinaldo Moura tinha morrido de acidente de trabalho numa sexta-feira à tarde. Andaime que cedeu numa obra em São Luís. 32 anos, sorriso largo, mãos calejadas de tanto trabalhar desde os 14. Era o tipo de homem que chegava em casa com poeira na roupa e ainda assim perguntava se ela tinha comido, se estava bem, se o bebê tinha chutado hoje. O tipo de homem que o mundo não preserva porque o mundo não sabe o valor das coisas quietas. A madrasta se chamava Odalva. Odalva Ferreira Moura, que tinha casado com o pai de Edinaldo 8 anos antes e que nunca tinha olhado para Ceiça com os olhos de quem vê uma pessoa, mas com os olhos de quem calcula, quanto ocupa, quanto consome, quanto convém. O pai de Edinaldo, seu Raimundo, era homem de poucas palavras e menos ainda coragem. Não era mau, era ausente, que às vezes é pior porque o mal pelo menos tem presença. Quando Odalva falava, seu Raimundo olhava para o chão como se o chão tivesse alguma resposta que ele ainda não tinha encontrado. Nunca encontrou. Foi numa quinta-feira à noite que Odalva entrou no quarto sem bater. Ceiça estava ajudando Rebeca a escovar os dentes quando ouviu a porta abrir atrás dela. Odalva se encostou na moldura com os braços cruzados e aquela expressão de quem já ensaiou o que vai dizer, mas faz questão de parecer que não ensaiou. Ceiça, a gente vai precisar do quarto pro Wendel, disse. O menino tá dormindo na sala faz tempo. Wendel era o filho de Odalva, 21 anos, que trabalhava quando queria, saía quando queria e tratava a casa do avô como república sem mensalidade. Ceiça ficou olhando para o espelho com a escova na mão. Rebeca a olhava pelo reflexo com aquela atenção de criança que ainda não sabe o que está vendo, mas sente que é importante. Eu tô grávida de 7 meses, Odalva. Eu sei, disse a madrasta. Por isso tô avisando com antecedência para você se organizar. Antecedência. Como se 2 semanas fosse antecedência para uma mulher grávida com uma criança pequena e um marido morto há menos de 10 dias encontrar para onde ir. Ceiça esperou ela sair e fechou a porta devagar. Sentou na beira da cama com Rebeca no colo, a barriga grande entre as duas, e ficou olhando para a parede. Pensou na mãe, morta havia 6 anos de diabetes complicada que o posto de saúde não pegou a tempo. Pensou na irmã mais velha, Sueli, que morava em Imperatriz com um marido difícil e 3 filhos em apartamento de 2 quartos, e que da última vez que ligou tinha dito estamos apertados aqui, Ceiça, com aquela voz de quem está pedindo desculpa antecipada por um não que já está decidido. Pensou na amiga Fátima, que teria dito sim sem pestanejar, mas que tinha ido embora para Fortaleza no ano anterior, atrás de um emprego que encontrou e de uma vida nova que Ceiça tinha torcido para ela. Passou os nomes um por um, como quem passa as contas de um rosário sem fé. E quando terminou, não tinha sobrado ninguém. Ninguém, exceto uma lembrança vaga de uma mulher que ela quase não conhecia, que Edinaldo mencionava às vezes com aquele sorriso que ele tinha quando falava de algo que gostava e não sabia bem como explicar, que morava sozinha numa cidade do interior do Piauí e que Ceiça tinha visto uma vez, 2 anos antes, numa reunião de família que durou uma tarde e que ela quase não lembrava, exceto por um detalhe. A mulher tinha olhado para ela durante o tempo que fosse necessário, sem pressa, sem julgamento, e tinha dito: "Você tem a cara de quem aguenta mais do que devia ter que aguentar. Espero que um dia você não precise mais tanto assim." Na época, Ceiça não tinha sabido o que responder. Agora, sentada naquela cama no escuro com Rebeca adormecida no colo, começava a entender. A mulher se chamava Geralda. Geralda Nascimento, tia-avó de Edinaldo por parte de mãe, que a família tratava com aquela mistura de ignorar e tolerar que se reserva para os parentes velhos, que não têm dinheiro e não têm influência, e portanto não têm utilidade.
Morava em Floriano, no sul do Piauí, numa casa que era dela desde antes de qualquer um dos Moura ter nascido, e que recusava a vender apesar de todas as sugestões que a família tinha feito ao longo dos anos, com aquela delicadeza falsa de quem sugere, e na verdade está pedindo. Ceissa foi embora numa segunda-feira de manhã. Odalva não desceu para se despedir. Seu Raimundo ficou na varanda com o chapéu na mão, olhando para o chão como sempre, e disse apenas: "Cuida-se, menina", com aquela voz de quem sabe que fez errado, e não tem coragem nem de reconhecer nem de corrigir. Wendel passou por ela no corredor sem olhar. Ceissa pegou Rebeca pela mão, colocou as duas malas no chão de terra, chamou o mototáxi que tinha pedido pelo WhatsApp e foi embora da casa dos Moura sem olhar para trás. Não por orgulho, por necessidade. Porque ela sabia que se olhasse para trás, o peso de tudo que estava deixando ia entrar pela garganta, e ela ia precisar de uma força que ainda não tinha. A viagem para Floriano foi longa. Um ônibus até São Luís, outro até Teresina, uma van lotada até Floriano, com um senhor que roncava no banco da frente, e uma criança que chorou as 2 primeiras horas, e depois dormiu como se tivesse espiado algo. Rebeca ficou grudada na janela o tempo todo com aquela seriedade de criança que está guardando imagens para entender mais tarde. Ceissa ficou com a mão na barriga durante boa parte do caminho. O bebê chutava de vez em quando, lembrando que estava ali, que continuava, que a vida insiste mesmo quando a gente não pediu que insistisse. Chegaram em Floriano no fim da tarde, com o sol baixo e aquele calor do Piauí que não é agressivo, é constante, como um abraço de quem não leu o sinal de que você quer espaço. Ceissa pediu informação numa padaria perto da rodoviária. A moça que atendeu olhou para ela, para a barriga, para Rebeca, para as malas, e deu a direção com aquela atenção a mais que as pessoas têm quando reconhecem alguém que está precisando de verdade. A casa de Geralda ficava a 20 minutos a pé do centro, numa rua de casas baixas com árvores de manga na calçada. Era uma construção antiga de tijolo, com janelas de madeira pintadas de azul desbotado e um quintal nos fundos onde se ouvia galinha. Na varanda havia um balanço de ferro enferrujado e um vaso de samambaia que crescia como se tivesse decidido por conta própria ocupar todo o espaço disponível. Geralda estava varrendo a calçada quando Ceissa chegou com as malas e Rebeca na mão. A velha parou com a vassoura, olhou para as duas, olhou para aspira a barriga, olhou de volta para Ceissa com aqueles olhos que têm o hábito de ir direto ao essencial, sem passar pela cortesia desnecessária. "Sei do Edinaldo", disse antes que Ceissa abrisse a boca. "Me mandaram mensagem no celular que a Sueli tem, que ela usa para me avisar coisa de família de vez em quando." Ceissa abriu a boca, fechou. Os olhos encheram. "Dona Geralda, eu não tenho para onde ir. Eu sei que a senhora mal me conhece e que eu não tenho direito de aparecer assim, mas eu não sabia mais para quem ligar." Geralda não respondeu a isso. Não respondeu porque não havia necessidade. Encostou a vassoura na parede, abriu o portão e se fez de lado. "Entra. Você deve estar com fome. E a menina também, com certeza." Dentro a casa cheirava a bolo de milho e a café coado na hora, e algo que Ceissa não conseguiu identificar, mas que sentiu no corpo inteiro como a sensação de poder sentar, sem estar medindo o quanto de espaço estava ocupando. Geralda aqueceu arroz e feijão e colocou 2 pratos na mesa sem perguntar se tinham fome, porque era evidente que sim. Rebeca comeu com aquela desconfiança inicial de criança em lugar novo, e depois comeu com vontade porque a comida estava boa e a fome era real. Quando terminou, olhou para Geralda com aquela expressão de quem quer fazer uma pergunta, mas não tem certeza se está permitido. "A senhora conhecia meu pai?" "Conhecia desde pequenininho", respondeu Geralda. "Vim no batizado dele. Ele não lembrava de mim, mas eu lembrava dele." "Por que a senhora não ia lá em casa?" "Porque tem gente que prefere que a gente não vá", disse Geralda com uma simplicidade que não era mágoa. Era só constatação. "E eu já sou velha para ir onde não sou convidada." Rebeca processou isso com aquela seriedade de quem está arquivando para entender mais tarde. Depois assentiu como se fizesse todo sentido. Que fazia? Naquela noite, depois que Rebeca dormiu no quarto de hóspedes que Geralda tinha aberto sem comentário, as duas ficaram sentadas na varanda com um cafezinho e o balanço rangendo devagar no calor da noite piauiense. "Te mandaram embora?" perguntou Geralda diretamente. "Disseram que precisavam do quarto", respondeu Ceissa. A velha assoprou o café. "Conheço essa história. É a mais antiga do mundo. Essa de precisar do quarto quando o filho morre. O que ficou? Quase nada. Um dinheiro que Edinaldo tinha guardado numa lata de biscoito que eu sabia, e ela não. Pouco. Dá para uns 2 meses com muito cuidado. Trabalho?
Trabalhei em caixa de supermercado antes de casar. Depois fiquei em casa com a Rebeca. Faz 4 anos que não trabalho com carteira. Geralda balançou a cabeça devagar com aquele jeito de quem está somando coisas na cabeça sem pressa. Então disse: aqui você fica. O quarto é seu e da menina. O bebê nasce aqui se precisar, que eu já ajudei a receber uns quantos na vida, e as mãos ainda sabem o que fazer. Não é favor, não é caridade, é o que se faz. Ceissa sentiu alguma coisa se soltar dentro dela que ela não sabia que estava presa. Obrigada, disse com a voz partida. Geralda fez um gesto com a mão que queria dizer: não precisa disso ainda. Primeiro a gente vai ver o que você é capaz de fazer. Os dias que se seguiram foram de adaptação e de aprender a respirar de novo. Geralda acordava cedo, antes do sol, com aquela disposição de pessoa que nunca pediu permissão ao próprio corpo para funcionar. Quando Ceissa saía do quarto ainda meio dormindo, a velha já estava no fogão a lenha que mantinha no quintal para o que ela chamava de comida de verdade, com café passado no coador de pano e tapioca na chapa. Não trocavam muita palavra de manhã cedo. Não havia necessidade. Era o silêncio de 2 pessoas que ainda estão se conhecendo, mas já entenderam que não precisam preencher todo o espaço com som. Rebeca se adaptou com aquela velocidade que as crianças têm quando o lugar é seguro. No 3º dia já tinha nome para a galinha mais velha do quintal. No 5º já ajudava Geralda a regar as plantas com um regador de plástico verde, que a velha tinha separado para ela sem cerimônia. Geralda não forçava nada. Não tentava fazer Rebeca falar sobre o pai antes do tempo. Não fingia que estava tudo bem quando não estava. Não enchia o silêncio da menina com barulho. Quando Rebeca ficava quieta com o urso de um olho no colo olhando para nada, Geralda deixava. Colocava um prato de fruta perto, um copo de suco, o gato velho que aparecia do nada como se tivesse decidido sozinho que aquela criança precisava de companhia, e esperava. Ceissa via tudo isso e entendia que estava vendo uma forma de cuidado que não pede nada em troca. A cidade de Floriano era pequena o suficiente para que todo mundo soubesse quem era todo mundo, mas grande o suficiente para que você pudesse caminhar sem que alguém parasse você a cada 10 passos. Tinha um mercado central, uma feira que funcionava toda quinta e sábado, um hospital regional, 2 escolas municipais, um rio que cortava a cidade com aquela presença lenta e constante que os rios têm no interior. Foi numa manhã de quarta-feira, com quase 3 semanas de chegada, que aconteceu a coisa que Ceissa não saberia como contar para ninguém, sem parecer que estava inventando. Ela tinha saído cedo para caminhar. O médico que a tinha atendido no posto de saúde do bairro tinha dito que caminhada leve era importante nas últimas semanas, e Ceissa tinha decidido ouvir pelo menos isso. Rebeca tinha ficado com Geralda, que estava ensinando a menina a fazer cocada, e Ceissa tinha saído sozinha com a barriga de 8 meses e as sandálias que já apertavam um pouco. Estava passando por uma rua mais afastada do centro, perto de um galpão abandonado que servia de ponto de coleta informal de entulho, quando viu o homem. Estava sentado numa cadeira de plástico quebrada encostada no muro do galpão, com a cabeça baixa e a roupa suja de terra e uma garrafa de água pela metade na mão. À sua volta havia sacolas, uma mochila rasgada, papelão dobrado que parecia ser tanto isolante quanto cama. Ceissa parou porque algo naquela figura não combinava com o que ela esperava ver. Não era um morador de rua jovem. Era um homem de uns 60 e poucos anos, bem constituído, com cabelos grisalhos cortados de um jeito que dizia que um dia alguém tinha cortado com cuidado, de óculos que eram caros demais para o resto da cena, com as mãos de quem não passou a vida fazendo trabalho manual. O homem levantou a cabeça quando ouviu os passos dela parar. Os olhos eram claros, meio verdes, e tinham aquela expressão de alguém que estava esperando ser ignorado e ficou levemente surpreso por não ter sido. "Tá bem?" perguntou Ceissa, porque era o que se perguntava. O homem olhou para ela. Depois olhou para a barriga. Depois voltou para o rosto dela. "Melhor do que parece", disse com uma voz que não estava quebrada. Estava só cansada. Ceissa foi embora porque tinha barriga de 8 meses e juízo suficiente para saber que parar em rua deserta com desconhecido não era a decisão mais inteligente. Mas a imagem ficou com ela o dia inteiro. Os óculos caros demais. As mãos que não eram de quem passou a vida no pesado. Aquela expressão de quem caiu de algum lugar alto e ainda não processou completamente a distância. Na quinta-feira foi à feira com Geralda e Rebeca. Compraram coentro, jiló, farinha de mandioca, uma fatia de queijo de coalho que Rebeca apontou com o dedo com aquela autoridade de criança que sabe o que quer. Na sexta-feira de manhã, Ceissa passou de novo pela mesma rua.
Dessa vez com uma quentinha que Geralda tinha feito sem perguntar nada, quando Ceissa tinha mencionado de passagem o que tinha visto na quarta, apenas preparando uma a mais como se fosse coisa natural. O homem estava no mesmo lugar. Diferente roupa, mesma cadeira quebrada. Quando viu Ceissa, ficou levemente rígido com aquela postura de quem está se preparando para ser tratado com pena ou com medo, e não sabe qual dos dois prefere. Ela colocou a quentinha no chão perto dele. Trouxe comida, disse. Minha vizinha fez. É arroz, feijão e carne seca. O homem olhou para a buila quentinha. Olhou para ela. Havia algo na expressão dele que era difícil de ler, como quando uma pessoa está segurando muita coisa ao mesmo tempo, e qualquer gentileza ameaça abrir espaço para que a coisa toda venha abaixo. Obrigado, disse. Ceissa foi embora de novo, mas voltou na segunda, no quarto, na semana seguinte. Cada vez com uma quentinha, cada vez com uma conversa um pouco mais longa. O homem se chamava Aristides. Aristides Cavalcante Drummond. Quando disse o sobrenome, disse de um jeito que não era orgulho nem vergonha. Era só informação, como quem entrega um documento que não sabe mais se tem validade. Ceissa não reconheceu o nome naquele momento, mas Geralda reconheceu na mesma hora em que Ceissa mencionou em casa naquela noite. A velha ficou quieta um momento. Depois disse: Aristides Drummond. O Deus do céu, Ceissa. Esse homem era dono de 3 usinas de cana no Maranhão e 2 postos de gasolina no Piauí. Era um dos homens mais ricos do norte antes de... Antes de quê? Perguntou Ceissa. Geralda suspirou. Teve um problema. Escutei falar, mas não sei os detalhes. A mulher foi embora, os filhos foram embora, o dinheiro foi embora, e o homem foi embora junto com tudo. Achei que ele tivesse sumido do mapa. Tá sentado num muro a 2 quarteirões daqui, disse Ceissa. Geralda ficou olhando para ela. Depois olhou para a quentinha vazia que Ceissa tinha trazido de volta. Depois disse apenas: então continua levando quentinha. Foi na 5ª visita que Aristides começou a falar de verdade. Não foi uma coisa planejada. Foi o tipo de conversa que acontece quando 2 pessoas que perderam coisas grandes ficam sentadas em silêncio por tempo suficiente para que o silêncio canse antes delas. Ceissa tinha sentado num bloco de concreto perto da cadeira dele, porque a barriga pesava e ela precisava sentar em algum lugar. Estavam comendo juntos, ela com seu lanche, ele com a quentinha. A rua estava quieta naquela hora. Minha empresa faliu, disse ele de repente, sem preâmbulo. Não por acaso. Por burrice minha misturada com traição de sócio. Perdi tudo num prazo de 18 meses. Casa, carro, empresa, conta bancária. A mulher saiu no 9º mês porque disse que não tinha casado para ser pobre. Os filhos não disseram nada, mas ficaram do lado dela, que era o lado que ainda tinha dinheiro. Ele parou, olhou para sua garrafa de água. E eu fiquei aqui porque não sabia mais para onde ir, e porque essa cidade eu conheço de infância. E quando a gente não sabe mais quem é, vai para o lugar onde aprendeu o próprio nome. Ceissa ficou quieta ouvindo. Não disse que entendia, não disse que ia ficar bem, não disse as frases feitas que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer, mas sentem que precisam dizer alguma coisa. Ficou só presente, que é o que mais falta na maioria das horas difíceis. Quanto tempo faz que você está aqui? Ela perguntou. Quase 2 meses. Você tem algum lugar para dormir de verdade? Aristides fez um gesto vago para o papelão dobrado. Ceissa olhou para o papelão e para ele e para os óculos caros que ainda estavam no rosto dele como o último traço de uma vida anterior. Vem jantar lá em casa hoje, disse ela. Ele olhou para ela com aquela expressão de quem está avaliando se a oferta é real ou é caridade disfarçada de convite. Você nem me conhece, disse. Eu sei seu nome, eu sei sua história, e eu sei que você não comeu uma comida feita com cuidado faz tempo. Isso é mais do que muita gente sabe de muita gente. Pode vir. Aristides não disse sim na hora, mas apareceu na porta de Geralda às 6 da tarde com a mochila nos ombros e os óculos limpos, que era o único preparo que podia fazer. Geralda o recebeu com aquela naturalidade de pessoa que já viveu muito e, portanto, não se espanta com nada, mas observa tudo. Colocou um prato na mesa sem cerimônia. Rebeca olhou para ele com aquela franqueza total das crianças e perguntou por que a mochila estava rasgada, e Aristides respondeu que tinha caído, e Rebeca assentiu como se fosse a resposta mais lógica do mundo, que de certa forma era. Durante o jantar, Geralda fez perguntas diretas porque era assim que ela funcionava. Perguntou sobre a empresa, sobre o sócio, sobre o que tinha sobrado de concreto na situação.
Aristides respondeu tudo sem enrolar, com aquela clareza de alguém que já passou da fase de fingir que a situação é diferente do que é. O problema não é falta de capacidade, disse Geralda no fim, de maneira que não era pergunta. O problema é que você tá parado. Aristides olhou para ela. Não tenho mais recursos para começar nada. Você tem conhecimento, disse Geralda. E conhecimento não vai pro lixão junto com o CNPJ. O silêncio que se seguiu foi daqueles que têm peso. Aristides olhou para o prato, para a velha, para Ceiça, para Rebeca que tinha adormecido na cadeira com a cabeça inclinada para o lado como um girassol que perdeu o sol de referência. Geralda se levantou e começou a juntar os pratos com aquela eficiência de quem está encerrando uma fase da conversa para abrir outra. Você dorme no quarto da frente essa noite, disse para Aristides. Amanhã você me conta o que você sabe fazer de verdade, não o que você fazia antes. O que você sabe. O que Aristides sabia era administração agroindustrial, logística de distribuição regional e negociação com cooperativas de pequenos produtores. Sabia de um jeito que só se aprende errando muito antes de acertar, que é o jeito que fica. O que Geralda sabia era que a região de Floriano tinha um problema que todo mundo via e ninguém resolvia. Os pequenos produtores rurais dos municípios ao redor chegavam na feira com produto bom, banana, mandioca, mel, farinha artesanal, queijo, mas sem organização, sem precificação correta, sem acesso a mercados maiores. Vendiam barato para atravessadores que vendiam caro para todo mundo else. A diferença ficava no meio, e os produtores continuavam quebrando sem entender bem por quê. Ela sabia disso porque conhecia todo mundo. 40 anos morando na mesma cidade dá esse tipo de mapa humano que nenhum aplicativo consegue reproduzir. A ideia nasceu numa manhã de sábado, na varanda, com café e o calor começando a subir. Não foi um momento dramático. Foi uma conversa que foi crescendo como planta que encontra fresta, devagar, sem fazer barulho, mas com determinação. Aristides falou sobre cooperativa de distribuição. Geralda falou sobre os produtores que ela conhecia que precisariam confiar em alguém antes de participar de qualquer coisa. Ceiça, que estava ouvindo enquanto dobrava roupa na cadeira ao lado, disse: "E se a gente começasse pequeno? Tipo, uma feirinha de produto direto do produtor aqui mesmo, sem atravessador, só para criar relação antes de falar em cooperativa." Os dois a olharam. Ela encolheu os ombros. É o que a gente fazia quando eu trabalhava no mercado. A fidelização começa antes da compra. Se o cliente conhece quem faz, paga mais e reclama menos. Aristides ficou olhando para ela com aquela expressão que as pessoas têm quando ouvem algo óbvio dito pela primeira vez em voz alta. "Você trabalhou em gestão?" perguntou. "Em caixa", disse Ceiça. "Mas eu ficava olhando tudo." Geralda deu aquela risada curta dela que não era exatamente risada, mas servia como uma. O bebê nasceu 22 dias depois, numa madrugada de chuva fina que batia na telha, com aquele ritmo que só a chuva do sertão tem, constante e meio hipnótico. Geralda foi quem ficou junto. Tinha recebido criança antes, sabia o que as mãos precisavam saber. Aristides ficou na sala com Rebeca, que tinha acordado com o movimento e não queria dormir de volta, e os dois ficaram sentados no sofá até o amanhecer com a televisão muda, e Rebeca eventualmente adormecendo no ombro dele com o urso de um olho no colo. Quando a criança chegou, a chuva arreciou por um momento, como se o tempo também quisesse marcar a chegada. Foi menino. Chorou com aquela voz cheia de recém-nascido que ainda não aprendeu que o mundo pede moderação. Ceiça o segurou com os braços tremendo de cansaço e com os olhos daquelas pessoas que acabaram de passar por algo grande e ainda não sabem bem onde guardar. O nome foi Edmundo. Edmundo Moura, o primeiro nome por Edinaldo, que era o pai que ele não ia conhecer, mas que Ceiça havia decidido que não ia deixar-se apagar. E Moura porque era o sobrenome dele, e ninguém ia tirar isso, nem o acidente, nem a madrasta, nem o tempo. Naquela madrugada, quando Geralda já tinha organizado tudo, e Ceiça estava com o menino no peito e os olhos cansados e quietos ao mesmo tempo, a velha sentou na beira da cama e perguntou como ela estava. "Com a sensação de que cheguei em algum lugar", disse Ceiça. Geralda assentiu. "Porque você chegou." A feirinha direta começou 6 semanas depois do nascimento de Edmundo, numa praça coberta perto do mercado que a prefeitura cedia para eventos culturais e que Geralda tinha conseguido para 2 sábados por mês, através de uma senhora que fazia parte do conselho comunitário e que devia a Geralda um favor de anos. Aristides tinha passado as semanas anteriores visitando produtores. Ia de ônibus, às vezes a pé, com um caderno onde anotava nome, produto, quantidade,
preço justo e o que cada um precisava, que não era só dinheiro. Era às vezes logística, às vezes embalagem, às vezes só alguém que explicasse por que o preço que o atravessador pagava era errado e como calcular o que deveria ser. Tinha voltado de cada visita diferente. Não do jeito que as pessoas voltam quando as coisas melhoram, mas do jeito que voltam quando encontram o que precisavam estar fazendo. Ceissa tinha cuidado da parte de divulgação com o celular de Geralda e uma conta que criou no Instagram chamada Direto do Produtor Floriano. Sem saber muito de marketing, sem ter feito curso, mas sabendo como as pessoas gostam de ser faladas quando você trabalhou 4 anos olhando o cliente. Com proximidade, com nome, com história. Postava a foto do produtor com o produto, o nome da família, quantas gerações faziam aquilo. As pessoas compartilhavam porque era real. Na primeira feirinha apareceram 42 pessoas. Na segunda, 80. Na terceira, tinha fila antes de abrir. Geralda ficava sentada numa cadeira de palha no canto, observando tudo com aquela expressão que era difícil de ler. Mistura de satisfação e de algo mais velho que satisfação. Aquela sensação de quem plantou alguma coisa anos antes e está vendo crescer sem ter certeza de que ia ver. Rebeca ajudava a organizar as etiquetas com uma seriedade de adulta pequena, que fazia as pessoas sorrirem. Aristides circulava entre as bancas com o caderno, resolvendo, negociando, apresentando o produtor para comprador, com aquele jeito de quem fez isso a vida toda, só que agora sem gravata e sem a distância que o dinheiro cria. No 4º mês, a feira cobria os custos. No 6º, havia sobra, pequena mas real, suficiente para que os produtores sentissem a diferença e começassem a falar para outros produtores. Foi então que Aristides trouxe a proposta que tinha estado desenhando no caderno há semanas: cooperativa de distribuição para abastecer supermercados e restaurantes de cidades maiores da região. Produto local com rastreabilidade, com história, com preço justo na ponta do produtor e competitivo na outra ponta. O diferencial não era só o produto, era o que vinha junto com ele. Precisava de registro, de capital inicial, de estrutura legal. Não tinha. Tinha, no entanto, um advogado que Aristides conhecia em Teresina, que cobrava conforme possibilidade e que devia a ele um favor de quando as coisas eram diferentes. Tinha uma microempreendedora individual que Ceissa tinha aberto no nome dela com orientação do Sebrae, que tinha ido ao escritório 4 vezes com Edmundo no colo e Rebeca na mão até entender o processo todo. Tinha um banco de fomento regional que tinha uma linha de crédito para cooperativas de agricultura familiar, que Aristides sabia que existia porque tinha financiado outras coisas por lá em outra vida, mas dessa vez pelo outro lado do balcão. O projeto que apresentaram tinha 12 páginas. Ceissa tinha escrito, Aristides tinha revisado, Geralda tinha lido em voz alta em 3 momentos diferentes e dito onde a linguagem estava complicada demais para quem ia precisar entender. Aprovado em 72 dias. Odalva apareceu em Floriano 8 meses depois do dia em que Ceissa tinha saído com as 2 malas. Não foi ao endereço de Geralda. Foi à feira, que nessa altura já acontecia todo sábado e tinha virado ponto de referência na cidade. Ceissa estava atrás da mesa de organização com Edmundo preso no sling no peito e o tablet que usava para controle de estoque na mão, quando viu a madrasta entrando pela lateral da praça coberta com aquela postura de sempre, como se os espaços lhe pertencessem por direito de presença. Odalva viu Ceissa e parou. A mudança em Ceissa era visível, não no sentido exagerado que os filmes gostam de mostrar, com roupas novas e cabelo diferente, mas no sentido de que ela ocupava o espaço de modo diferente, como alguém que não está mais contando os centímetros que tem direito de tomar. Odalva caminhou até ela devagar. Olhou a feira, as bancas, as pessoas, o bebê no sling, Rebeca, que estava 3 mesas adiante, ajudando uma produtora a organizar potes de mel com uma concentração total. Parece que tá bem, disse Odalva em voz baixa. Daquele jeito que as pessoas dizem quando a frase custou mais do que parece. Tô bem, respondeu Ceissa sem calor e sem frieza. Estamos bem. O silêncio que se seguiu foi longo. Odalva olhou para Edmundo dormindo no sling. Ficou olhando um tempo que disse mais do que qualquer coisa que ela poderia ter falado. Seu Raimundo tá doente, disse por fim. Pressão alta que tá difícil de controlar. Pediu para saber de você. Ceissa olhou para a moçora e para a madrasta. Não sentiu raiva. Sentiu aquela distância tranquila de quem já deixou algo para trás de fato, não só de palavra. Manda o número do Raimundo para mim no WhatsApp, disse. Eu ligo para ele. Odalva abriu a boca. Fechou. Olhou de novo para a feira,
para o movimento, para as pessoas que paravam para cumprimentar Ceissa com aquele respeito simples de quem reconhece alguém que construiu algo concreto. Algo passou no rosto da madrasta que não era arrependimento exatamente, mas que era o mais próximo que ela provavelmente conseguia chegar. Depois assentiu devagar, se virou e foi embora sem comprar nada. Ceissa a viu ir, depois baixou os olhos para Edmundo no sling, para Rebeca lá na frente com os potes de mel, para Aristides do outro lado da praça, explicando algo para um produtor novo com o caderno aberto. Pensou em Geralda em casa naquela manhã cuidando das plantas do quintal, e provavelmente já com o almoço no fogo porque era sábado, e no sábado ela fazia galinhada. Pensou em Edinaldo, na lata de biscoito com o dinheiro guardado, no jeito que ele tinha de perguntar se ela tinha comido, no fato de que ele nunca teria imaginado que o pouco que tinha deixado ia chegar até aqui, mas que de algum jeito parecia que era exatamente o suficiente para chegar onde precisava chegar. Pensou no que Geralda tinha dito naquela primeira noite. Não é favor, não é caridade, é o que se faz. E pensou em como as histórias que ninguém escolheria viver, às vezes chegam exatamente onde precisavam chegar. Não porque o caminho foi fácil, mas porque em algum ponto do caminho apareceu alguém que abriu o portão e se fez de lado. A cooperativa foi registrada com o nome de Raízes do Cerrado. Geralda que sugeriu porque era o que eram, coisas que crescem no lugar mais seco e mais difícil e que resistem porque aprenderam a guardar o que precisam guardar. Aristides virou diretor administrativo, não de graça, com o salário que a cooperativa pagava assim que teve condição, pequeno no começo, crescendo conforme o negócio cresceu. Ele havia insistido nisso. Não aceito participar do que não posso sustentar sozinho, tinha dito. Ceissa e Geralda tinham concordado porque entendiam o que havia por baixo dessa frase. Ceissa virou coordenadora de comercialização, título que criaram juntos numa tarde porque nenhum título existente descrevia bem o que ela fazia, que era uma mistura de relações com o cliente, comunicação, gestão de conflito, e aquela coisa sem nome que é saber ler o que uma pessoa precisa antes que ela consiga formular o pedido. Geralda não tinha título. Quando alguém perguntava o que ela era na cooperativa, ela dizia que era a memória, e todo mundo que conhecia a situação entendia que era a descrição mais exata possível. No segundo ano, a cooperativa atendia 43 produtores de 6 municípios. Fornecia para restaurantes em Teresina, para uma rede de mercados em São Luís que tinha encontrado a cooperativa pelo Instagram, e para um projeto de alimentação escolar de 2 municípios que tinha garantido demanda constante para os produtores de verdura. Edmundo cresceu ouvindo 2 idiomas, o português de todo dia e o vocabulário específico de quem cresce dentro de um negócio, nome de produto, nome de produtor, lógica de preço justo, o que é atravessador e por que o modelo não funciona. Cresceu vendo a mãe trabalhar com inteligência e sem pedir desculpa por ocupar espaço. Cresceu vendo Aristides, que tinha sido um homem no chão e tinha levantado sem precisar fingir que não tinha caído. Rebeca ganhou responsabilidade na cooperativa antes de entrar no colégio. Não porque foi obrigada, mas porque pediu. Eu quero ajudar de verdade, não só de enfeite, tinha dito com aquela seriedade que tinha desde pequena, e Ceissa tinha levado a sério porque era o que a filha merecia. Geralda morreu aos 83 anos, numa manhã de sol de outubro, em casa, com Ceissa e os 3, Rebeca, Edmundo e Aristides, ao redor. Morreu falando que era o que tinha feito a vida inteira. Contando os nomes dos produtores que conhecia, as plantas do quintal que precisavam de água mais cedo, uma história de quando era jovem que Ceissa nunca tinha ouvido e que ficou incompleta porque o sono chegou antes do fim. A enterraram no cemitério da cidade com flores do próprio quintal dela, colhidas por Rebeca de manhã cedo. Na lápide, além do nome completo, Geralda Nascimento, Ceissa pediu para colocar uma linha que dizia: aqui abriu o portão. Porque era o que ela tinha feito. Não tinha salvado ninguém, não tinha resolvido nada sozinha, não tinha feito milagre. Tinha aberto o portão e se feito de lado e deixado que quem precisava entrasse. E às vezes isso é tudo. Às vezes isso é exatamente tudo. A Raízes do Cerrado existe até hoje na cidade de Floriano. Tem as paredes do galpão pintadas de amarelo, que Rebeca escolheu porque disse que era a cor do girassol, e o girassol encontra o sol em qualquer direção que ele esteja. As etiquetas têm o nome do produtor, o município, a história em 3 linhas. Aristides ainda usa o caderno, agora o 12º desde aquele primeiro com as anotações das primeiras visitas. E dizem que se você for à feira de sábado e perguntar para quem está no caixa de onde vem a história da cooperativa,
Vão te contar de uma mulher grávida que saiu de casa com 2 malas e uma criança na mão, e de um homem que estava sentado num muro com óculos caros demais para o resto da cena, e de uma velha que abriu o portão sem fazer cerimônia, e que essas 3 pessoas juntas construíram algo que nenhuma das 3 teria conseguido construir sozinha. E que o caminho que pareceu o pior possível chegou exatamente onde precisava.